de número 2, o versículo de número 2 também diz assim. Todos acharam, irmãos? Amém. E o rei me disse: por que estás triste o seu rosto? Pois não estás doente, não é isso senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria eu triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos meus sepulcros e meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei aos Deus dos céus. Amém? Diga comigo. E o rei me disse: o que queres que eu te faça? Então orei ao Deus dos céus. Algumas Bíblias estão diferentes da minha, porque a leitura da minha é um quanto diferente, mas a tradução é a mesma, né, irmãos? Tomai vossos assentos, fechem suas Bíblias, adore ao Senhor com uma salva de palmas, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Diga comigo, o que acontece quando um simples copeiro acredita na sua chamada? Repita comigo, o que acontece quando um simples copeiro resolve acreditar na promessa de um Deus grande? Vamos ver o que acontece? Pode abaixar um pouco o fundo, deixa bem baixinho. Pode abaixar. A Bíblia Sagrada, pela qual estou alicerçado, pela qual eu e você acabamos de ler, nos traz uma revelação acerca da pessoa de Neemias. Repita comigo, Neemias. Que no hebraico significa confortado por Deus. Diga comigo, confortado por Deus. A Bíblia Sagrada é categórica em nos dizer, querido, que Israel agora está em cativo, está em cativeiro. Como todo sempre foi assim a vida do povo de Israel. Israel quase não tinha um tempo de paz, um tempo de adoração e um tempo de graça e glória na presença do seu Deus. Porque a Bíblia diz que quando Israel não estava em guerra, Israel estava desobedecendo às ordens de Deus. E toda vez que Israel desobedecia uma ordem direta de Deus, logo Deus o entregava na mão dos vossos inimigos. Logo Deus os entregava nas mãos das suas próprias concupiscências, fazendo assim muitos reis invadirem a cidade de Jerusalém, a cidade de Israel, assassinar muitos homens e levar aqueles mais formosos, aqueles mais inteligentes e aqueles que tinham chamada em cativeiro. Diga comigo, escolhiam os mais charmosos, os mais inteligentes e os que tinham chamada, e levavam em cativeiro. Porque um rei estranho escolhia uma pessoa dentro de Israel com essas qualidades. Porque na cidade de Babilônia ou qualquer outra cidade do Egito que se habitava esses reis que invadiam Israel constantemente, não existiam homens que tinham uma chamada como existiam homens em chamada dentro de Jerusalém. Ora, não existiam homens fiéis como os hebreus, homens que acreditavam numa formada de um Deus que a ponto de dizer: eu vivo e nasço e morro para uma chamada, para obedecer unicamente a esse Deus de Israel. E isso não se encontrava em Babilônia. O homem de Israel era diferente. O rei então invadia a nação, levava para ele os melhores moços. Diz a história que certa feita levou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel orava 3 vezes ao dia, e mesmo assim acharam por certo jogar Daniel dentro da cova dos leões, somente para testar a fé do Deus de Daniel. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus enviou um anjo, não somente para passear dentro da cova, mas também para fechar a boca de leão, e Daniel descansou no Senhor aquela noite inteira. O leão teve que jejuar. Ora, pegaram também Sadraque, Mesaque e Abednego, colocaram dentro da fornalha de fogo ardente e testaram mais uma vez o Deus de Israel, dizendo: aqueça a fornalha 7 vezes mais, para que esses moços venham falecer e não venha sobrar tão somente a poeira de vossos ossos. Mas diz
Diz a Bíblia Sagrada que quando eles colocam 3 homens dentro da fornalha, 5 minutos depois, eles atentam para a fornalha e tem 4 homens dentro da fornalha. E quando alguém atenta para o semblante do 4º homem, o narrador vai nos dizendo, querido, que o 4º homem tem um semblante parecido com o Filho dos Deuses, ou seja, Jesus Cristo de Nazaré estava juntamente com eles na fornalha e nada aconteceu com aqueles homens. Ora, isso chamava a atenção de qualquer rei de Babilônia, do Egito. Qualquer tipo de rei tinha por obsessão pegar jovens de dentro de Israel, porque Israel tinha um povo diferente. Olha para o seu irmão e diga para ele: quem é de Israel é diferente. Quem nasceu em Belém de Judá nasceu diferente. Quem nasce em Belém de Judá tem alguma coisa que chama a atenção de um rei, tem alguma coisa que chama a atenção de uma rainha, tem alguma coisa que chama a atenção de quem está no Egito. Olha para o seu irmão, diga para ele: quando alguém que está no Egito olha para você, ele vê a diferença, ele vê: eita, meu Deus de Nazaré, se não está vendo diferença, alguma coisa está errada na sua vida, porque Belém de Judá não falta gente, Belém de Judá não falta pão, Belém de Judá não falta a presença do Deus de Israel, que disse, eu serei contigo até a consumação. Olha para o seu irmão e fala: quando o mundo olhar para você, tem que ver diferença. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o mundo olha para você e não vê diferença, alguma coisa está errada na sua vida. Se o rei Otaxerxes olhar para você e não vê diferença, é porque você está parecendo com alguém do Egito. E se tem alguém aqui, Deus vai te renovar, vai te diga comigo: Israel estava em cativeiro, mas não aceitava o cativeiro. Tem diferença de você viver no Egito e aceitar o Egito na sua vida. Estamos neste mundo, mas é necessário sermos diferentes. Moramos no mundo, mas temos a diferença de Cristo, que é unção, é o bálsamo de Gileade. Quem tem não deve pegar emprestado, quem tem não deve comprar, porque não tem dinheiro que paga. Quem tem é dinheiro roubado na terra, quem tem é pagando preço, é passando luta, é passando prova, mas acreditando que tem uma promessa sobre a tua cabeça e que nada pode escapar das mãos daquele que cumpriu a promessa. Levanta a mão que eu vou profetizar. Tem rei olhando para você, tem rei olhando para você e te admirando, querendo te levar em cativeiro, mas não se preocupe não, você é diferença dentro do cativeiro. Aonde você chegar, Deus vai mudar a oração, vai te colocar príncipe, vai te colocar entre os grandes, porque Deus tem uma promessa. Só quem é diferente, levanta a mão para cima. Dá 3 segundos de glória a Deus aí, porque eu estou só me aquecendo. Quando eu começar, eu não consigo mais parar. Dá 3 segundos de glória a Deus. Vai. Começa aqui no altar. Olha, o rei está te observando. O rei está te observando. O rei está te observando. Diga comigo: o rei olhou para Neemias e viu que ele estava diferente. Olha você agora, fala: o rei te conhece. Diga para ele: eu acho que você não entendeu. Era para você dar agora para arrancar esse teto, mas eu acho que você não entendeu. Diga para ele: o rei te conhece. Não adianta esconder do rei que está cansado, está ferido, está batido, porque o rei te conhece. Diz a Bíblia que Neemias se mostrou diante do rei com uma cara abatida e uma cara de sofrimento, ainda que ele não estava passando por essas situações, porque a Bíblia diz que dias anteriores Neemias chorou, jejuou e falou com Deus. E se tem alguém que jejua, que ora e fala com Deus,
recebeu a notícia do sermão e disse: a nação de Israel está devastada, os muros estão queimados, não tem mais nada, o que sobrou foi levado em cativo, Jerusalém está destruída. Quando chegou uma notícia ruim para o profeta, a única coisa, a decisão que ele tomou foi dobrar o joelho e falar com Deus. Pega na mão do irmão que está do seu lado, aperta a mão dele até ele dar glória. Fala: quando te trouxer uma notícia ruim, vai dobrar o joelho, não vai provocar, não vai falar mal. Quando alguém te trouxer uma notícia que não te agradar, dobra o joelho, vai pro joelho. Entrega por ele, entrega pro rei, Carlão. Deixa na mão do rei, o rei vai te justificar, o rei te conhece. E qual era a notícia? Pai e mãe de Neemias estavam mortos, deslacerados os túmulos, a cidade destruída e pegada a fogo. Ele disse: eu estou passando por isso, a única saída é dobrar o joelho e falar com o rei. Engraçado é que ele era o quê? Ele era copeiro do rei, constantemente ele se apresentava na presença do rei da terra. Mas a Bíblia diz que antes de apresentar na presença do rei da terra, do rei humano, Neemias se apresentou na presença do Altíssimo, do rei dos reis, Senhor dos senhores, do leão da tribo de Judá, Carlos. Antes de apresentar-se para o rei, ele disse: eu vou falar com o rei dos reis. Se ele me autorizar, eu me apresento na presença do rei terreno, do rei da terra. Diz a Bíblia Sagrada que Neemias recebeu a notícia do seu irmão, se abateu, sua mãe e seu pai morreu, só sobrou ele e o irmão. Ele disse: a única solução é dobrar o joelho e orar, porque estamos longe de Jerusalém, estamos em cativeiro, não tem muita coisa para se fazer. Então eu vou orar e vou jejuar, e na manhã seguinte eu vou estar preparado para falar com o rei da terra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Antes de você se apresentar para o teu irmão, antes de você se apresentar para a tua irmã, dobra o teu joelho. Deus vai pôr palavra na sua boca para você falar. Para de usar vãs repetições, para de querer ficar debatendo. Dobra o teu joelho. Quem te justifica é Deus, quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Para. Se Neemias fosse debater, irmão, o muro continuava quebrado. Se Neemias fosse brigar, irmão, o muro continuava quebrado. Mas Neemias disse: eu vou orar, eu vou jejuar, porque eu nasci para edificar os muros. Eu não nasci para acabar de quebrar, eu nasci para edificar. Quem crê que nasceu para edificar, levanta a mão. Eu vou profetizar. Aonde você colocar a mão, vai estar tudo quebrado, mas Deus vai te usar para restaurar. Aonde você colocar a mão, vai estar tudo queimado, mas Deus vai te usar para restaurar. Há uma unção de restauração descendo aqui. Quem crê, levanta a mão, dá um brado de glória. Diga comigo. Neemias, todos os dias passava por um teste. Ele era copeiro, ele era o quê? Copeiro. Da mesa do rei. Da mesa do rei. Olha para o seu irmão e fala: você é copeiro. Você é copeiro. É um cargo pequeno. É um cargo pequeno. Mas você não é copeiro de qualquer um, não. Quando te perguntarem o que você faz, você fala: eu sou copeiro da mesa do rei. Você não parou para analisar o que é ser isso, irmão? Quando alguém te perguntar, fala: eu sou ministro do Evangelho do Rei. Quando alguém te enganar e pedir carta de identificação, fala: eu já sou uma carta lida por ele. Olha para quem está entendendo. Olha para o seu irmão e fala: eu sou levita do rei. Eu levo para o rei, eu prego para o rei, eu não prego para agradar ninguém, eu não canto para agradar ninguém, eu não faço por mim, mas eu faço por ele.
Glória. Engraçado é que quem perseguia Neemias não edificava os muros. Papai. Falavam mal de Neemias, tentaram parar Neemias, mas os muros continuavam quebrados. Olha para o seu irmão e fala: fofoca não levanta muro. Disse não levanta muro. O seu inimigo não sou eu. Estamos no mesmo exército, irmão. Para de querer matar irmão. Não. A Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente que o seu dar. Por quê? Porque Satanás não briga contra Satanás. Pelo contrário, o reino do inferno é unido. Quando a pessoa desvia, logo vai o espírito do vício. Saindo do espírito do vício, lá vai o espírito do adultério. Saindo vai o espírito da prostituição. E assim vai encadeando para não deixar a pessoa voltar e se unem. E a igreja de Cristo Santa que se apresenta diante do rei é um querendo ser melhor do que o outro. É um querendo falar mais bonito que o outro. Mas esquece que não é eu que falo, não é você que fala. É só abrir a boca até ele que manda. Quem está entendendo? Eita! Olha para o seu irmão e fala: você foi chamado para edificar. Para de eita! Não liga para quem está falando se vai agradar cigano, não. O rei mandou te chamar. E se o rei mandou te chamar, ele te justifica. Somente edifica. Somente edifica. Você parou para perceber que naquela época diz a história que todo alimento antes do rei provar era quem provava o copeiro. Olha, se tivesse alguma coisa envenenada, o copeiro caía duro na hora, mas não acontecia nada com Neemias. Por que não acontecia nada? Porque o rei leu a Bíblia. Disseram para o rei: pega o copeiro de Jerusalém, porque ele é imortal. Sobre ele tem uma promessa que ele pode beber algo mortal, que para ele não vai fazer problema algum. Porque há uma promessa sobre Israel. Todos os dias a unção de Neemias era levada à prova, pastora Roberta. Todos os dias a unção de Neemias era levada à prova. Toma esse vinho, pega esse café. Eu não vou tomar antes de você tomar. Neemias, pode me dar, porque eu acredito que eu nasci para edificar. E eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir na minha vida. Ei, Roberta, tu não vai morrer, não vai parar. Tem uma promessa sobre tua vida. Tu nasceu para edificar. Pode beber veneno, pode colocar na taça, vai tomar todinho, não vai acontecer nada. Porque tem promessa sobre a tua vida. Levanta a mão e dá glória. Fala assim: Neemias não podia morrer, porque tinha uma promessa. Veneno para ele era ficha. E se ele não morria, ele salvava a vida do rei. Mas a Bíblia diz que certa feita ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. E para quem conhece de Bíblia, para mim terminar, vamos lá. Quem naquela época se apresentasse na presença de Deus com um semblante triste, era a única coisa que lhe sobrava, era morte. Não podia se apresentar diante do rei com um semblante triste. Então Neemias falou: pronto, agora eu vou morrer. Acabou. Eu estou triste. Mas o rei olhou para ele e falou: você está diferente. Está acontecendo alguma coisa. O soldado já preparou a lança, o outro soldado já preparou a forca, e disse: é hoje que Neemias morre. Ele está em terra diferente, ele vai morrer hoje. Se apresentou diante do nosso rei de qualquer maneira, triste. Está escrito, é decreto: Neemias vai ter que morrer. Levanta a mão que eu vou profetizar. Tem gente torcendo pela sua morte, tem gente torcendo pela sua queda, tem gente dizendo: ele não vai passar nesse ano. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: quem nasceu para edificar não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Ei, Neemias, você não vai morrer. Diz a Bíblia que ele estava triste, é verdade, ele estava batido, é verdade, mas ele estava em jejum e oração.
está entendendo? Levanta a mão, dá uma. Pensaram que você ia morrer, mas o rei falou para Neemias: se você está triste, o que posso fazer eu para alegrar o seu coração? Porque eu não posso te matar, porque tu tem me dado livramento todos os dias. A minha vida depende da sua vida. Se você viver, eu vou viver também, profeta. Você não pode morrer. Olha para o seu irmão, diga para ele: você não pode morrer, porque você é diferente. A vida do rei depende de você. A família do rei depende de você. A esposa do rei confia em você. Ei, presta atenção. Alguns teólogos dizem que Neemias era eunuco e que ele foi translatado. Tiraram os seus aparelhos para que ele não tenha filho, mas não. A Bíblia diz que ele era confiante do rei. Não precisava passar por isso. O rei confiava nele. Neemias servia o rei e servia a esposa do rei. O rei disse: ao invés de morrer, eu vou te exaltar. O que queres que eu te faça? Para você se alegrar novamente, Neemias fala: me dê cartas para que eu possa restaurar a cidade dos meus pais, a cidade dos meus irmãos. Me deixe trabalhar, rei. O rei fala: quantos dias você precisa? Ele diz: máximo 52 dias. Eu vou restaurar Jerusalém e Deus estará comigo. Quem acredita, levanta a mão. Olha para o seu irmão, diga para ele: pode marcar o dia do teu milagre, pode contar os dias. Deus vai cumprir a promessa no dia que você falar. Quem acredita? É 52 dias, é 10 dias, é 10 dias. Se você falar, o rei vai assinar embaixo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Levanta a mão e dá glória a Deus. Ei, olha para o seu irmão e fala: Neemias começa a edificar os muros, e aqueles que não falavam nada, Tabalaque e Tobias, aparecem de nada e tentam parar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Falam para Neemias: quem é você para edificar? Você é um copeiro, nem é pedreiro, da mestre de obra, tu não é nada. Quem é você? Simplesmente uma raposa vai devorar esses muros. Neemias olha para eles e fala: eu queria muito justificar, eu queria muito falar mal de vocês, mas eu não posso, porque eu estou numa grande obra e não posso parar. Entendeu? Quem está numa grande obra não se justifica. Quem está numa grande obra não para dar apoio para a torcida, para dar apoio para o fofoqueiro, para o invejoso. Não, diga para ele: eu estou numa grande obra, o rei confiou em mim, e se o rei confiou em mim, eu não posso parar para dar atenção para qualquer. Eita, levanta a mão que eu vou profetizar. O rei confiou em você, o rei confiou em você. Pode dar atenção para qualquer um. Tabalaque e Tobias não ajuda, só quer te parar, quer te fazer sofrer, quer fazer a promessa atrasar. Então olha para eles, olha para o rei, olha para o céu e continua. Prossiga, prossiga, prossiga. Se coloca de pé. Se põe de pé. Olha para o seu irmão e fala assim: tem alguém tentando te parar. Tem alguém tentando te parar. Tabalaque e Tobias. Fala assim: eles não fazem e não deixam Neemias fazer. Diga para o seu irmão: quem não tem, fala mal de quem tem. Quem não canta, quer parar quem canta. Quem não prega, fica apontando quem prega. Por isso que os muros de Jerusalém estavam destruídos. Porque ao invés de adorar o Deus de Israel, Jerusalém estava adorando o bezerro de ouro. Estava se entregando às concupiscências da carne. Olha para o seu irmão e fala assim: o seu irmão está pregando, ou interceda por ele, interceda por ele. Se o seu irmão está cantando, dá glória a Deus. Isso não vai te diminuir, não, vai te aumentar no céu. Mas esses dois não, eles vieram de
de outros povos e disse: nós vamos atrapalhar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas eles esqueceram que quem tem aval do rei não para com qualquer fofoca. Quem te chamou foi o rei, dá glória a Deus, aleluia. O que acontece, pastor Daniel? Neemias não parou, pelo contrário. Deus falou para Neemias: coloca um soldado. Quantos soldados? Na porta de cada cidade. E nesta peleja você não tem que pelejar. Eu, o Senhor, pelejarei por vós, e vós calareis e apenas vai edificar os muros. Quem está entendendo? Estava lá que Tobias ia com o exército, pastor Ivaldo, e só um homem de Israel derrotava o exército. Sabe por quê? Esse homem de Israel não estava sozinho, ele tinha presença. Quando Davi foi ter com Golias falou: sou eu um cachorro para você vir ter comigo com pedra e pedaço de pau? Davi disse: tu vem comigo com escudo, com espada, com armadura, mas eu vou contra ti pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, quem está entendendo, levanta a mão, olha para o seu irmão e fala: um só vai derrotar o exército. Só precisa de você para vencer o exército de Satanás nesta noite. Você vai proteger os muros da cidade e tem alguém trabalhando por você. Quem acredita, levanta a mão. O exército está posto à porta da tua casa. Satanás não vai derrubar as suas portas, não vai derrubar seus muros. Tem o anjo do Senhor acampado na porta da tua casa. Nunca irão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque somente com seus olhos olharás e verás a recompensa de quem? Do ímpio. Deus está contigo. Não pare, não pare. O que aconteceu, pastor Daniel? Neemias edificou a cidade, entregou as portas e as chaves de Jerusalém a quem era devido. E quando ele retornou para o rei disse para ele: já que você sofreu, já que você pagou preço, já que você sofreu, pagou preço, jejuou, orou e conseguiu edificar a cidade, a partir de hoje eu te nomeio o governador de Jerusalém. Não é mais copeiro, agora tu és governador. Olha para o teu irmão, fala: quem olha para você agora vai te ver governando Israel. Quem disse que você ia parar? Quem disse que você ia morrer? Vai ter que te ver voando, vai ter que te ver voando. Quem crê, levanta a mão, vai dando glória, vai dando aleluia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem tentou te parar agora não vai conseguir mais, porque tu não é mais qualquer um, tu é governador. Quem acredita, dá glória a Deus. Levanta a mão, vou deixar você dar 3 minutos de glória. Eu vou entregar o microfone a quem é de direito, mas receba esta palavra de copeiro para governador. Quem acredita, abraça o irmão que está do seu lado aí, diga para ele: receba esta palavra, receba esta profecia. Quem te viu copeiro vai te ver governador. Quem te viu copeiro vai te ver governador. Tu vai retornar para o rei e não vai estar mais chorando, não vai estar mais sofrendo.